Como foi orado pelo diácono Enilson, nós seguimos a nossa série de mensagens sobre o livro de Ruth. Abra aí a sua Bíblia, então, no livro. Para aqueles que não estavam na semana passada, nós começamos esta história dizendo que é uma história sobre pessoas comuns, pessoas simples, pessoas normais. Não há guerras, não há lutas econômicas, mas aqui há vida comum, vida normal, e a Bíblia é bela por contar histórias assim, como a minha vida, como a sua vida. E rapidamente, para lembrarmos, o que acontece é que havia um período de seca ao povo de Israel, no povo de Deus. Eles passavam por um período difícil de vida, e uma família resolveu mudar de cidade, e as dificuldades dessas suas decisões são mostradas rapidamente. O homem morre. Algum tempo depois, seus filhos casam com mulheres daquela cidade e eles morrem. Eles haviam fugido para não morrer e morreram naquela terra estranha. E você encontra em determinado momento da história, então, Noemi, a mulher, com as suas duas noras. Ela ouve que o Senhor abençoou novamente o seu povo e resolve voltar a Israel. Ali há uma separação, uma das noras vai para casa, volta para sua terra, e Ruth, aquela que dá o nome a este livro, ela decide firmemente se apegar não somente àquela mulher, mas à fé daquela mulher, à fé ao Deus daquele povo, ao Deus de Israel, e de uma maneira maravilhosa nós encontramos o retorno dessas mulheres ao povo, àquela nação. No finalzinho da história do capítulo 1, você vai encontrar Noemi, que ela era agraciada, a bela, com muita raiva, com muita chateação, e ela diz às suas amigas, ao povo que está ali próximo dela, que ela estava muito amargurada, muito triste. E o capítulo 1 termina dizendo que Deus, o Senhor, trouxe aquelas mulheres. Na verdade, aquelas mulheres voltaram no início da colheita da cevada. Era um tempo de fartura, de produção e de recolhimento que Deus havia dado àquele seu povo. Então vamos ler o capítulo 2. Diz assim o capítulo, a história está nesse pé, e agora aparecem outros personagens. Um outro personagem. Verso 1, capítulo 2. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque, que era o esposo dela, e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor também te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita, que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá recolher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas, preste atenção entre os homens, preste atenção onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem.
O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão, molhe aqui no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair, para que ela as recolha e não a impeçam. Assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada, carregou-a para o povoado, e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente e um de nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Pois bem, nós temos um novo capítulo dessa história. Comentei com os irmãos semana passada que era uma história cheia de coisas belas, e coisas do dia a dia do ser humano, decisões, as consequências, também fé, gente encontrando Deus no meio da angústia, no meio da dificuldade. Também encontramos gente amargurada. E este capítulo de hoje que nós lemos, insere um personagem que nós conhecemos agora, chamado Boaz. Ele aparece como quase que um par romântico mesmo, né? Todos nós vamos lendo e já criando as expectativas do que vai acontecer. Puxa, duas mulheres sem sustento, sem a provisão, e aí aparece esse camarada. Veja que, vamos no texto, com os olhos fixos no texto aí, passeando e observando os detalhes dessa história bela, e ver como o Senhor pode nos acrescentar. Parece que nesses primeiros versículos há um pequeno resumo daquilo que estava acontecendo. Veja só, Noemi tinha um parente, o narrador está aqui contando aquilo que estava acontecendo na história, ou que aconteceria, quase que fazendo uma introdução. Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente. Veja só as características desse homem, e aí eu quero que vocês prestem atenção aqui, como vão sendo formados ou relatados as características tanto de Boaz, quanto desenvolvidas as características de Ruth. Prestem atenção. Aqui o narrador coloca: olha, quem era este homem que aparece na história? Era alguém rico, poderoso ou influente, que pertencia ao clã de Elimeleque. Então você já fala: puxa, ele era parente do falecido Elimeleque, e chamava-se Boaz. Então, Ruth, a moabita, repare também que o escritor ele faz questão de a todo instante dizer que aquela mulher, Ruth, não era israelita. Todo momento ele fala a moabita, seja na sua boca, seja na boca dos próprios personagens. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele
que me permitir. E Noemi fala: vá, minha filha. Respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Aqui parece, não sei se vocês já conhecem a história do primeiro e segundo capítulo de Gênesis. No primeiro capítulo de Gênesis você tem o relato da criação, e neste capítulo você tem o relato da criação do homem e da mulher. Parece que o recurso que é usado aqui no livro de Ruth é o mesmo. Eu vou já resolver a questão para vocês. Há um relato panorâmico, para depois ele entrar detalhado. Gênesis 1 faz isso, o relato panorâmico, Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem e mulher. Para no capítulo 2, o escritor dar um relato detalhado de como foi a criação do homem e da mulher. Depois você pode ler isso lá na sua casa, se você ainda não havia reparado. Mas é basicamente isso que ele conta. Ele diz: olha, Ruth foi recolher, e ela encontrou um lugar para trabalhar, ou para encontrar alimento e trabalho. O povo de Israel tinha algumas recomendações ou algumas ordenanças da parte de Deus, principalmente com relação à sua colheita. Deus sempre foi muito cuidadoso e generoso com as pessoas que estavam, com os estrangeiros, com aqueles que não eram o seu povo. Ele dizia assim aos israelitas: quando vocês recolherem das suas terras, deixa ali aquela parte que fica na beira do caminho, para que aquilo seja de alimento para o viajante, para aquele que não tem muito sustento. Deixa aquela parte. Deus é generoso, tentou ensinar ou apontar essas questões para seu povo, e nós também temos responsabilidades e aprendizado com isso aí. Preste atenção que isso é muito importante para a vida do cristão, mesmo hoje. Israel, na verdade, sofreu muito porque não observou essas coisas, esse cuidado com o pobre, com o necessitado. E Deus sempre foi: presta atenção. E ainda usava: lembra que você foi escravo. Lembra que você já passou por dificuldade. Seja generoso. Mas o ponto aqui é que recolher espigas não era o objetivo simples de Ruth. A gente vai já falar disso. Por quê? O que o narrador, de uma maneira cuidadosa, insere na nossa história aqui, é que Ruth foi recolher aonde? Nas terras de Boaz. E ele coloca: olha, casualmente. Parece que ele está, de uma certa maneira, brincando ou tirando sarro, dizendo assim: olha, sabe aquelas coisas? Aconteceu. Justo nas terras de Boaz ela foi recolher. Que coisa, que coincidência, é o acaso, é o destino. Talvez você, no convívio com as pessoas à sua volta, tenha esse tipo de palavras que as pessoas vão dizer: puxa, dei sorte, ou nossa, o acaso me resolveu isso aqui. Como a própria música dos Titãs, vai dizer... É dos Titãs? Eu sei que os Titãs cantam: o acaso vai me proteger. Olha só, princípio do coração do ser humano, que convivem até com você. Mas o narrador não caminha assim. Na verdade, ele está tirando um barato, parece que ele está tirando um sarro. Olha, coincidência, cair justo nas terras daquele que era parente de Ruth. Isso eu e você sabemos, porque nós estamos lendo o texto. Ruth não sabia ainda. Verso 3 diz assim: então ela começou a trabalhar, e começou a recolher as espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Veja só, prestem atenção, gente. Então observem a vida de vocês. A gente até travou justo na hora que eu coloquei o hino para a gente cantar justo a parte, acasos para mim não haverá. Foi justo essa estrofe que travou aqui. Depois a gente pode até cantar no final do culto o hino. Acasos para mim não haverá. Para mim e para você que somos cristãos, não existe essa coisa de acaso. Nós entendemos que o Senhor está cuidando de toda circunstância da nossa vida. Falamos isso semana passada. Veja o texto de Efésios que o presbítero Dante leu agora há pouco.
Efésios 1, verso 11, diz assim, eu leio aqui para vocês: nele, em quem em Cristo, também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Você acha que existe acaso aqui? Eu converso com alguns amigos, alguns irmãos meus, eles dizem às vezes, não, mas essas coisas de Deus predestinar e cuidar dessas coisas, isso aí é coisa para coisas grandes, para salvação, para Cristo, essas coisas. No nosso dia a dia, Deus não está nem aí. A gente está vivendo e as coisas estão rolando. É mesmo? Seria mesmo? Aquele relato de Mateus, quando Jesus diz que não cai um fio de cabelo sem que Deus permita. Será que Deus não é poderoso para cuidar de cada um dos detalhes da nossa vida? E é este o cuidado e o enfoque que está sendo dado aqui no início do texto. Prestem atenção o quanto Ele tem cuidado de vocês. Porque é assim que Ele está cuidando dessas duas mulheres que não têm provisão, não tem como sustentar. Uma fala para a outra, olha, eu vou trabalhar, porque não tem, a gente precisa comer. Imagine quanto tempo elas já deviam estar sem comer. Não tem terra, não tem parente, não tem quem cuide. Tem o Senhor. E o Senhor é um Deus cuidadoso. Nos dias da sua dificuldade, Ele também está presente. Nos dias da bonança, eu tenho certeza que você sabe que Ele está. Às vezes até você esquece. E o dia do aperto é bom para a gente lembrar disso, que depende mais. Vira crente bom, né? Puxa, ora pra caramba, ora demais. Dedicado, participa, está envolvido. Presta atenção, que o Senhor está cuidando do seu povo, está cuidando de nós. Vivemos dias difíceis, o Senhor está cuidando de nós. Não existe acaso, gente. O acaso é um Deus impessoal, é algo que foi inventado e criado pelos homens. Para o cristão, existe: as tuas mãos dirigem o meu destino. Deus poderoso, acasos para mim não haverá. Deus bom, aquele que predestinou antes da fundação do mundo. O texto lido pelo presbítero Dante de Efésios. Antes da fundação do mundo eu te amei. O Pai está envolvido, o Filho está envolvido, o Espírito está envolvido em nosso cuidado. Primeiro ponto, cuidado. Não olhe as coisas e as circunstâncias da vida como acontecimentos sem direção. Deus está cuidando de todas as coisas. Isso deve gerar segurança para nós. No meio desse relato todo, dessa circunstância tão importante, você repare, quais características de Ruth aparecem aqui. Uma mulher de iniciativa. Não podemos, vou morrer de fome? A senhora, minha sogra aqui, talvez não tenha forças para isso, eu vou trabalhar. E na verdade falar isso para uma mulher é até meio... é normal para elas gostam, elas têm essa iniciativa. Pelo menos a maioria das mulheres que eu conheço não é encostada. Isso aí é muito mais para os homens. Homem é encostado. Mas mulher não, mulher... o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Tanto veja só, como nossa SAF trabalha bastante. Nós precisamos, como homens, aí, levantar um pouco mais, trabalhar um pouco mais. Mas o enfoque aqui é belas características desta mulher, que foi relatado no primeiro capítulo como uma mulher de fé, como o nosso pai Abraão, que deixou sua terra, deixou sua família, deixou sua segurança, para ir a um povo que ela não conhecia, por amor a esse Deus, amor àquela mulher, a sua sogra. E essa mulher está se revelando ser uma guerreira, uma mulher que não baixa a guarda, ela precisa de sustento, ela vai atrás. Alguns vão lembrar até da mulher, Provérbios 21, 31, a mulher virtuosa, aquela dedicação plena, cuida do marido, cuida do filho, cuida dos funcionários, cuida da provisão, está olhando lá na frente. Puxa vida, Ruth está assim. Vamos seguir o texto. Olha só como ele brinca com a questão da casualidade ou da sorte. Versículo 4. Justo naquele momento em que ela estava ali naquelas terras, Boaz chegou. Olha só que coincidência.
Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. Reparem que agora as características desse homem serão apresentadas aqui. Quem é Boaz? É um servo, um senhor generoso. O Senhor abençoe vocês. Seus servos responderam: o Senhor te abençoe também. Era alguém que é cuidadoso, a gente já sabe que ele é de grandes posses e de grande influência, mas é um senhor que está envolvido com os seus funcionários e reconhecendo a mão de Deus naquele trabalho que eles estavam fazendo. Você que é chefe aí, você que é dono de empresa, preste atenção como o Senhor tem sido bondoso com você e estenda esse cuidado a olhar os seus servos, a olhar os seus funcionários. O Senhor te dê saúde, o Senhor te abençoe, porque Ele tem sido bondoso conosco. Cuidado com as pequenas coisas da vida. Não deixe você que é senhor, que é dono de algum negócio, ser tomado pela petulância, pela arrogância e achar que tudo vem das tuas mãos e é só pelo teu braço, pela tua força que as coisas acontecem. Lembre, o Senhor é generoso, o Senhor é bondoso. Versículo 5, Ele é cuidadoso também, atento. Olha só. Boaz então perguntou ao capataz dos ceifeiros: quem é essa moça aqui? O capataz respondeu: é uma moabita, olha só, que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Lembra da história de Gênesis? É aqui que eu quero resolver a questão. Gênesis 1, o relato geral. Gênesis 2, o detalhado. O texto está dizendo, o que o capataz está dizendo aqui, é que Ruth não trabalhou até a hora que Boaz chegou. Ela ficou em pé, chegou cedo, ficou em pé esperando. Chegou para o capataz: eu posso trabalhar aí? E repare, Ruth não ficou à beira do caminho como se fosse simplesmente pegar aquilo que sobrava da colheita. Ela queria algo mais, porque ela sabia que tinha que sustentar tanto para si, quanto para sua sogra. Que mulher! Que iniciativa, que inteligência, que persistência. Quantas mulheres são assim aqui? Muitas delas. Mas reparem, e prestem atenção como é responsabilidade. Já para cada uma de vocês, mulheres aqui presentes, de se envolver, de estarem atentas mesmo cuidando. O que eu preciso fazer? Se eu ficar à beira do caminho, eu sei que olha só, é ousada até. Ela sabe, como estrangeira, ela não pode trabalhar no meio dos ceifeiros. Ela não pode. Ela fica muitas mulheres sofriam abusos sexuais por conta dessas invasões. O que a mulher apareceu? Imagina, uma estrangeira aparecer no meio da colheita de alguém que ela não conhece. Os homens com certeza iam se aproveitar. Nada diferente do que é hoje, tá, gente? Não é verdade, Zilda? Nada diferente. Então, é resolvido aqui que até a hora que Boaz chegou, aquela mulher estava ali parada. E agora vem o grande encontro. O casalzinho vai conversar. E só para vocês não ficarem imaginando tantas coisas diferentes, como eu cheguei a imaginar um tempo, vocês acham que Boaz era um camarada novo ou velho? Muito bem, sobrinho. Velho. Conhecido de Noemi, muito provavelmente, olha, quase todos os comentaristas diziam, Boaz era um homem já, não idoso, mas alguém já já quase para 50 anos, maduro, não era menino, como a gente geralmente faz pelo menos eu fazia assim, o romance do casalzinho, né, dois jovens. Veja só como ele se dirige a ela. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha. Quem se dirige assim para com Ruth é Noemi, da mesma forma. Já é um homem maduro. Vamos lá.
cuidadoso. Não vá colher noutra lavoura. Não se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Olha só. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. E aqui há muita informação importante. Primeiro, que ele, de bate-pronto, ele foi muito generoso. Olha só, muito cuidadoso. Fica aqui. O que será que esse homem viu nela? Meninas, às vezes a menina é inocente, né? Cadê minha filha? Desceu. Inocentes. O menino está aqui perto de mim, está me ligando, quer passear comigo, pai. O que ele... Levanta a antena. A Ruth vai fazer isso daqui a pouco. Mas o escritor está colocando aqui, que houve já de início essas palavras não estão soltas. Fica aqui na minha terra. Fica aqui com os meus servos. Fica aqui com as minhas servas. Não se afaste daqui. Preste atenção onde os homens estão ceifando. Vá atrás das moças que vão colher. Veja só o que esse homem está fazendo. Uma mulher de um outro povo, que devia ficar à beira do caminho, ele é inserido quase que como uma mulher que trabalhava para ele. Ela está tendo privilégios de alguém que trabalha sem ser uma trabalhadora de Boaz, uma serva de Boaz. Ela não é isso, mas ela está usufruindo desses benefícios. Fica aqui na minha terra, colhe entre os meus, fica com as minhas servas, eu vou falar para ninguém mexer com você. Muito cuidado, muita generosidade. Um fato importante aqui, no final do verso 9, ele diz: quando você tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Esse costume não era nem um pouco comum. Vocês lembram quando Jacó chega às terras do seu tio? O que ele fala? Raquel, serve água. Ele fala, isso era um costume das mulheres servir aos homens, um costume dos estrangeiros servirem aos homens e ao povo de Israel. E o que Boaz está fazendo é inserindo no meio dos seus servos a estrangeira. Está sendo gracioso com aquela mulher que não era do seu povo, ao ponto de, eu vou fazer os homens servirem você. Muito bondoso, muito cuidadoso. Ela tem que perguntar. Versículo 10. Ela inclinou-se prostrada com o rosto em terra e exclamou: por que achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Eu sou pobre, estrangeira, o Senhor é rico deste povo, e o que o Senhor está fazendo comigo? Sendo tão bondoso, tão generoso, tão cuidadoso, o que o Senhor está fazendo? Por quê? Precisa perguntar mesmo. Boaz então vai dizer suas motivações. Verso 11. Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o seu marido, veja como ele faz o paralelo aqui com a história de Abraão. Como você deixou seu pai e a sua mãe. Na verdade, até com um princípio do casamento, né? Deixa o homem, o pai e a sua mãe. Boaz está dizendo que foi esse mesmo, no original é exatamente a mesma expressão. Você abandonou, se desligou plenamente dos seus pais para viver com esta mulher. Como deixou seu pai e a sua mãe, deixou a sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. Tanto as expressões do pano de fundo do casamento verdadeiro estão aqui, quanto as expressões dos passos de fé do nosso pai Abraão, do pai Abraão e de tantos homens de fé que caminharam, ouviram de Deus: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar que você não conhece. Boaz está dizendo: você caminhou na mesma fé. E eu ouvi essa tua história. Eu ouvi esse testemunho a respeito de você. E você, homem,
Talvez os solteiros aqui, ó. Quando você ouvir a respeito de uma fé dessa, de uma mulher com esse tipo de fé, não perca tempo de investir. Acho que hoje lá em casa estavam falando, não sei se foi lá em casa. Ah, sim, lá na casa do Marco, da dona Rita. A gente estava falando sobre que as meninas ou os meninos também, às vezes só fica olhando. Se não for bonito, não vai. Claro que eu sei que é importante, tá, gente? Calma. Mas esse é tão... Fica, a nossa avaliação de nós, como jovens, ela às vezes fica travada só nisso. Se não for bonita, não sai nem daí. O texto bíblico não fala em nenhum momento que um era bonito e outro era feio. O que ele diz é que é uma mulher de fé, é uma mulher determinada. O que ele diz é um homem dedicado, ele é um homem de posses, é um homem que é generoso, é um homem cuidadoso com o seu trabalho, é um homem que se guardou até ali. Não tem mulher, eu vou servindo a Deus com generosidade até o fim. E se não apareceu alguém para você, se você está sozinho ou sozinha, não se desespere, porque o Senhor é um Deus cuidadoso. Volta ao primeiro ponto, o Senhor está cuidando do seu povo, Ele é poderoso e amoroso para cuidar de nós. Acalma o teu coração, sossega. E não é verdade que nós encontramos a bênção de Deus, ou encontramos a realização dos nossos sonhos à medida? Quando você descansa, o negócio aparece. O difícil é descansar. Mas quando você descansa, o negócio acontece. Porque Deus é um Deus cuidadoso. Mas Ele está trabalhando esses nossos corações aí, ó. Ele sabe que vocês precisam de alguém. Se é que vocês precisam. Ele sabe que vocês precisam de uma esposa boa, de um marido bom. E prestem muita atenção com isso. Nosso tempo, irmãos, é um tempo em que os casamentos estão se destruindo tão facilmente. Rapidamente, nós falávamos isso hoje pela manhã na classe, dizendo que em nome da sua felicidade, tão somente da sua felicidade, você joga tudo fora. Joga o seu casamento fora, joga o seu Deus fora, joga os seus compromissos fora. Está errado. Você está destruindo pessoas. Volto à expressão de Martin Lloyd Jones dizendo aqui: se todos procurarem a sua própria felicidade, onde nós vamos parar? Se cada um de vocês, se cada ser humano dessa terra buscar tão somente a sua felicidade, onde você vai parar? Ou talvez a gente podia até... Não é por conta desse comportamento que o nosso mundo está assim? Porque todos estão procurando tão somente a sua felicidade. Preste atenção. Mantenha-se firme como um servo, como uma serva de Deus, como aquele que tem preservado e perseverado na fé verdadeira, sendo um homem íntegro, uma mulher íntegra diante do seu Senhor. Você está namorando? Sua esposa, sua namorada tem essas características? Uma fé genuína, uma determinação invejável. Seu namorado tem essas características? Generoso, cuidadoso. Procurem as boas características para que vocês usufruam de bons relacionamentos. Consagrem-se mais ao Senhor. Dediquem-se mais ao Senhor. Porque está faltando isso aí. Está faltando gente assim. Eu espero que nossa igreja nós encontremos. Vamos seguir. A história, Boaz continua o relato. Você deixou seu pai, a sua mãe, a sua terra natal, e veio viver com um povo que você não conhecia. Então ele pede: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Salmo que nós lemos agora há pouco, Salmo 32, Davi dizendo, versículo 7, tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias, me cercarás de canções de livramento. Essa mulher também encontrou no Senhor
estas características. E Boaz, na verdade, está dizendo: olha, o que eu fiz é pouco diante do que eu desejo que Deus faça com você. Porque você investiu toda a sua vida, você entregou todo o seu coração nas mãos dele. O que eu estou fazendo para você não é nada. Ele é muito mais generoso do que eu, e ele abençoe você. Está pensando só na sua felicidade, né? Não, ele está olhando para ela, está olhando para aquela estrangeira e desejando a ela todas as mais ricas bênçãos do seu Senhor. E é muito bonito quando nós encontramos gente que deposita todo o coração aos pés do Senhor. Não tem como você não desejar progresso, não tem como você não desejar as mais ricas bênçãos para esse tipo de gente. Gente que depositou todo o seu coração, está amando o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e entendimento. A minha generosidade é pouca diante daquilo que eu desejo que o Senhor te abençoe, Ruth. Você veio para debaixo das asas desse Senhor, que Ele te abençoe. Ruth então responde: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva. Eu sequer sou uma das suas servas. Ela sabia quem ela era, sabia o tamanho da generosidade desse homem para com ela. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão, molhe um pouquinho aqui no vinagre. Quando ela se sentou, repare que ela se sentou junto aos ceifeiros, talvez no seu coração aí, desejando essa história romântica, que ela ganhe um fim logo, né, ganhe a sua direção logo. Por que ela não sentou do lado dele? Ainda não, calma. Veja que bonito, quem é que está servindo a todos aqui? Boaz, quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ele estava servindo aos servos e especialmente àquela mulher. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, aqui, muito provavelmente ela terminou de se alimentar rápido, vamos trabalhar, vamos embora. Boaz ficou com os servos ali, e aí outro fato em comum, Boaz não falou essas recomendações ao capataz, é como se ele estivesse ali à mesa e falou diretamente aos servos: presta atenção, mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ela pode fazer coisa errada aí, mas não repreendam a ela. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha e não a impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Prestem atenção, veja só. O que Ruth recolheu, um trabalhador normal recolhia de meio quilo a 1 quilo por dia. Quanto será que Ruth recolheu? Eu sei que vocês sabem o que é uma arroba, né? 13 quilos. Ruth recolheu a metade, quase que praticamente a metade de um mês de subsistência de um trabalhador normal. Um trabalhador, um homem, recolhia em média de meio quilo a 1 quilo. Ruth recolheu 13 quilos. Generosidade, a graça de Deus sobre a vida daquela mulher. Boaz vai falando: deixem cair, deixem que ela pegue. Eu estou cuidando dela, eu estou sendo generoso com esta mulher. Para o fim da história, Ruth carregou aquela quantia de alimentos para o povoado, e a sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido quando ela ofereceu o que havia sobrado da refeição. Cuidadosa, né? Sobrou da refeição e ainda levou para a sogra. E às vezes a gente desperdiça tanto alimento. 19, a sogra então lhe perguntou: onde você recolheu hoje? Onde você colheu hoje? Onde trabalhou?
Bendito seja aquele que se importou com você. Nós sabemos quem entrou na história de Ruth. Nós sabemos da história de Boaz. Mas Noemi ainda não sabe. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. O texto bíblico diz que Noemi exclamou aqui, né? Mas exaltou no seu coração, no seu íntimo, não pelo sustento que ela tinha recebido ali, pelo aquele alimento, por aquela quantidade, mas porque aos olhos dela, ela viu a graça de Deus chegando, ela viu a bondade de Deus chegando, aquela que estava amargurada com Deus. Na verdade, ela orou por aquelas, lembra quando ela se despede das mulheres, das meninas, lá no caminho? Que o Senhor, o Deus de Israel, abençoe vocês em tudo que vocês fizerem. E o que ela está vendo ali é que de fato o seu pedido está se caracterizando. Aquela mulher, Ruth, está sendo abençoada. Verso 1, versículo 8, você que virou a página aí. Aquela mulher está recebendo das bênçãos de Deus, o Senhor está sendo generoso com ela. Noemi olha e fala: meu Deus, não é pelo alimento que Deus tem me dado, não é por esses 13 quilos que você traz, mas é que a boa mão do Senhor colocou você no caminho da minha família. Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Aqui, de fato, uma responsabilidade que existia para um homem como Boaz era de resgatar ou de cuidar da herança do seu clã. Isso era uma norma do povo de Israel. Então vamos imaginar aqui, Davizão tem ali a sua terra, ele recebeu um presente e por conta das dificuldades da vida, ele precisou vender não somente a sua terra, vender às vezes até a si mesmo para trabalhar. Deixa eu ser seu servo aí, porque eu não tenho condição de pagar essa dívida. E aí você tem, claro, o Marcão, é do mesmo clã que o Davizão. E o Marcão é um camarada como Boaz, tem dinheiro, é influente. A responsabilidade do Marcão no tempo de Israel era de olhar a necessidade do seu familiar, não somente comprar a sua vida novamente, mas comprar a sua terra. Ele era chamado parente resgatador, porque Davizão foi vendido como escravo. E ser vendido como escravo é algo muito comum a mim e a você. Paulo diz que nós fomos vendidos como escravos ao pecado. Mas nós temos um resgatador também. Versículo 21. Ruth, a moabita, continuou. Eu não li o 20. 20 exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal, bondoso com os vivos e os mortos. E ela termina e acrescentou: este homem Boaz é nosso parente, um dos nossos resgatadores. Isso aqui é um tema para o próximo capítulo, mas o narrador já está colocando as cenas do próximo capítulo aqui para nós. Ruth, a moabita, continuou: pois ele mesmo disse, olha o que ele fez por mim, fique aqui com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Os escritores bíblicos, teólogos, comentaristas dizem que Noemi já indiretamente encaminhava a sua nora para não se afastar daquele homem. Vai ficar lá com as servas, não vai trabalhar com homem nenhum não. Mulher experiente, vai trabalhar, minha filha, mas trabalha com as suas servas, para que ninguém te moleste, é verdade, mas também para que você não encontre nenhum homem, nenhum outro homem. As coisas estão se encaminhando nessa história, bela história de amor, de cuidado, de domínio de Deus sobre cada acontecimento, sobre as casualidades, a formação desses dois personagens belíssimos, de gente que entregou o coração
ao Senhor, que não era nem o seu Deus, mas com toda a dedicação, ela fez isso. E ela encontrou a generosidade, a graça no coração de Boaz. Só para terminar, assim Ruth ficou com as servas de Boaz. Ela seguiu o conselho da sua sogra para recolher espigas até acabarem as colheitas da cevada de trigo. Isso por volta de uns 2 meses ela continuou nessa história aí e continuou morando com a sua sogra. Aqui se encerra mais um capítulo, mas um fator muito importante é que o Senhor tem cuidado de nós, cuidado da sua vida. Você não acredita, eu sei. Muitas vezes eu, como jovem menino, eu falava: Senhor, o Senhor não está olhando por mim? E aí eu ouvia alguns irmãos chegados, por isso que é bom você ter um irmão crente. Ele chegava assim, eu lá, tentei namorar com uma lá, uma doida lá. Aí eu sei que um irmão chegou para mim assim: cara, o Senhor te ama muito. Eu não conseguia ver, mas o meu irmão viu, e ele começou a explicar para mim: veja como Ele cuidou dos seus passos aqui, como Ele te preservou aqui. Você tem sido alguém assim na vida dos seus irmãos, que talvez estejam com dificuldade no seu coração de não enxergarem a mão de Deus? Eu não paro num trabalho nenhum. Será que Deus, o que Deus está fazendo comigo? Em casa, eu não tenho uma mulher como Ruth, Samir. Você não sabe como é minha mulher. Mas você, como homem, tem sido um homem como Boaz, generoso, cuidadoso, consciente de quem é o seu Deus. Você, como mulher, tem sido uma mulher de fé, de determinação, de atenção e provisão aos seus, como Ruth foi para com Noemi. Minha sogra não pode, eu tenho que ir atrás, eu tenho que fazer acontecer. E a graça de Deus vai se revelar para a minha vida, para a sua vida, assim como se revelou ao coração amargo de Noemi. Lembra como termina o capítulo 1? Não me chamem de Noemi, de bela, generosa. Eu não quero esse nome, não. Eu estou com um problema com Deus aqui. Pode me chamar de amarga, de Mara. Esse é o meu nome agora. E o bom Senhor vai sentar também com Noemi, também com aquela mulher amarga, e dizer: eu sou o teu resgatador, aquele que ama você. Se nós não encontrarmos no Senhor Jesus, na sua obra, a boa mão do Senhor, nós de fato não vamos entender as nossas atitudes e acontecimentos diários. Se nós não encontrarmos com o Senhor Jesus, se você não tiver a sua vida aos pés dele, você jamais será uma mulher como Ruth, você jamais será um homem generoso como Boaz. Essas pessoas aqui são pessoas que estão de joelhos diante do Senhor. Só é generoso de verdade, só é cheio de graça de verdade quem encontrou a graça no Senhor Jesus Cristo. Você encontrou essa graça? Você, aqui a gente cantou aqui, ó, justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo, sou livre, fui livre, serei livre do pecado. Salvo não vem de mim, mas isso pulsa dentro do seu coração, reflete na sua vida, nas suas decisões, na sua generosidade. Você não consegue às vezes pagar um lanche para o seu irmão, não consegue dar uma roupa, não consegue pagar uma viagem de volta para casa. Cuidado, irmãos, que vocês encontrem no Senhor Jesus o Rei gracioso de fato, que é aquele Senhor da história, bondoso com a nossa vida, e reflitam essas práticas, esses procedimentos. Reflitam de quem vocês são, a quem vocês são filhos de fato. Se vocês não encontrarem a graça,
A história de Ruth e Boaz, Noemi, será apenas mais uma história admirável, mas que está aqui na sua mente, nunca desceu para o seu coração, porque o seu coração está longe da graça. Durante nosso culto, já para encerrar aqui, nós lemos da obra do Pai, do Filho e do Espírito, na sua e na minha salvação. Antes que houvesse mundo, eu amei vocês. Davi vai escrever no Salmo que o Senhor é generoso para perdoar pecados, para resgatar, para santificar seu povo. Davi vai dizer que, Senhor, se o Senhor recolhe as suas mãos, os animais eles ficam desesperados, porque até para com eles o Senhor é um Deus generoso e cuidadoso. Quem é o teu Senhor? Você, na verdade, tem enxergado a graça e a bondade de Jesus na sua vida? Se você vai mostrar que você enxergou através de um coração generoso que confia em todo tempo ao Senhor. Confia no Senhor da história e que você, de fato, entregue o seu coração para que Ele molde com essas características aqui de generosidade, fé genuína aos maiores pecadores que somos eu e você. Que Ele encha seu coração de graça. Você seja generoso, bondoso com as pessoas que estão à sua volta. Dos mais necessitados aos menos necessitados. Porque o Senhor é assim, Ele cuida de todos, é bom para com todos. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Ó Senhor. Porventura, Senhor, se tem algum coração aqui que não tem confiado sua vida ao Senhor, fala a este coração, fala a esta vida, para que lance de fato todas as suas ansiedades aos teus pés. Que entregue, Senhor, o seu coração. Às vezes podemos ter pessoas aqui que estão ansiosas para ter um companheiro, uma companheira, que ele tenha essas características maravilhosas. Por favor, Senhor, forma no teu povo, no meio do teu povo, gente fiel, gente que ama o Senhor, gente generosa, mesmo aqueles que têm melhores condições, que eles sejam cuidadosos no seu gastar, cuidadosos naquilo que investem, que lembrem-se de como o Senhor foi bondoso, como o Senhor tem sido bondoso para com nossas vidas. Nós temos roupa, temos alimento, temos amigos, temos companhia, temos igreja, temos local para estudar a Tua Palavra. Tudo isso é graça do Senhor. Nós respiramos, estamos aqui vivenciando dia a dia milagres, curas, também revelação da Tua Palavra, transformando corações. A Tua generosa mão trazendo pessoas novas aqui para a igreja, para ouvirem a Tua Palavra. Que o nosso coração não seja ingrato e desligado com esse cuidado do Senhor. Que haja no nosso coração, no nosso ser, um desejo pela integridade, um desejo pela santidade, desejo e empenho para lutarmos pelos nossos trabalhos, para fazermos as nossas atividades com honra diante do Senhor. Dar responsabilidade aos maridos, às mães aqui, às mulheres, aos filhos, que não sejam filhos encostados, que só ficam sugando dos pais. Dá aos pais empenho, dedicação, envolvimento, mas que jamais se esqueçam de cuidar dos seus lares espiritualmente, porque essa responsabilidade é total e plena diante do Senhor, que cada um há de responder sobre essas coisas, cada um de nós. Ó Senhor, se existe alguém aqui que está amargurado e triste com o Senhor, que eles enxerguem a Tua boa mão, a Tua mão graciosa, nas pequenas circunstâncias de suas vidas, no cuidado com suas famílias, da sua saúde, na sua insignificância, na dependência de que devem ter do Senhor, que vejam o riso da criança, aquele que corre, aquele que nasce, aquele abraço fraterno, um beijo de amor, que enxerguem a bondade do Senhor à nossa volta, porque o Senhor tem se revelado presente em todo momento. Nós oramos por nossas vidas, Senhor, que nós
sejamos como teu filho. Esse é o nosso desejo, e o Senhor mesmo diz que o desejo do discípulo é ser como o seu Senhor, e nós desejamos ser como tu és. A tua palavra diz que o Senhor saiu do teu trono de glória e veio habitar com os mais miseráveis pecadores, que somos nós. Que nós não tenhamos vergonha, não tenhamos petulância e arrogância de pensarmos diferente do que o Senhor. Nos ajuda a caminharmos nesse intenso e tenso passo do discipulado dia a dia. Aperfeiçoa nossas vidas, Senhor. Ainda que nosso melhor remédio seja talvez o sofrimento, a dificuldade, que se é para nos aproximarmos do Senhor, que Ele venha para o nosso bem, para o bem dos teus filhos, porque nós sabemos e confiamos que o Senhor cuida da melhor maneira possível de cada um de nós. Agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.